Graça e paz, tudo bem com vocês? Professor Igor com mais um vídeo para o canal. Desde já eu peço, por gentileza, tá? Se possível, que você se inscreva, tá, no canal. Ative o sininho para receber as novas notificações à medida que a gente for postando conteúdo aí no canal, tá bom? Nós vamos nesse trimestre, tá? Estudar a lição dos juvenis, que são pessoas, adolescentes de 15 a 17 anos, tá? Fazendo uso da revista CPAD, que é a qual eu leciono. Tá bom? E nós vamos aprender muitas coisas aí nesse período, onde nós vamos fazer uma viagem pelo Antigo Testamento, né? O próprio título da lição diz respeito a isso. E nós vamos aí hoje para a primeira lição, tá? Dar uma ênfase, uma síntese aí, em alguns pontos, e aprendermos junto na palavra de Deus. Vamos estudar a primeira lição de 2 de janeiro de 2022, que é com o tema a organização dos livros do Antigo Testamento. Onde nós vamos dar algumas ênfases aí referente à ordem cronológica, né, a canonização, a questão literária, né, que foi canonizada em ordem de literatura, e entre outros pontos aí, tá? O texto áureo é 2 Timóteo 3:16, 17, que diz que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, tá? Esse é o texto inicial. É importante lembrar, até desmistificar aqui um pensamento que muitos não conhecem, é que quando Paulo ele diz que toda escritura, esse termo toda escritura, ele está referindo-se ao Antigo Testamento, tá? A lei. Em nossos tempos, nós sabemos que toda a escritura é no sentido geral, né? Antigo e Novo Testamento. Só que, historicamente, esse texto, Paulo está se referindo ao Antigo Testamento, tá? Paulo está dizendo da lei, que a lei ela é proveitosa, tá? Para ensinar, redarguir e corrigir. Uma vez que temos leis em muitos lugares, estabelecimentos, também na nossa vida diária com Cristo, na nossa vida cristã, também nós temos que seguir as leis de Deus, tá? Que é as leis aí do decálogo, as leis, os mandamentos pela qual o Senhor nos instruiu, tá? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Não matar, não roubar, e todos nós conhecemos aí os mandamentos e preceitos do Senhor, tá? Então, toda essa escritura, ela serve para ensinar, redarguir e corrigir, tá? Para instruir em justiça, para que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra que será realizada ao longo da sua caminhada, tá? Nós vamos ter duas leituras em classe, que é a leitura de Josué, capítulo 1, 6 ao 9, e Mateus 7, 24 ao 27, tá? Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então nós vemos aqui uma orientação de Deus animando, né, Josué para uma grande obra, para uma boa obra, né, de guiar aquele povo, né, para a terra pela qual Deus tinha prometido a Abraão, aos pais, né, aos patriarcas,
que Deus jurou que lhes daria. E de fato, hoje nós podemos ver que a terra de Israel é o cumprimento aí dessa palavra, tá bom? Mas nós vemos aí a orientação dele não se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, e também não se apartar a boca do livro desta lei, ou seja, não deixar de pronunciar, não deixar de ter ela no coração, né? Mas medita nela dia e noite. E nós vemos também um texto de Mateus 7, 24 a 27, onde nós vemos uma orientação de Jesus em o discípulo ouvir e praticar, né, a palavra de Deus. Uma vez que nós ouvimos e a praticamos, nós estamos fundamentando nossa casa na rocha. E uma vez que ouvimos e não cumprimos, nós estamos fundamentando nossa casa na terra, ou seja, nós vamos ser levados por qualquer vento de doutrina que venha aí a querer nos tirar o foco, tá? Então, literalmente, essa é a interpretação desses dois textos. Vamos aí adiante com a nossa lição. O meu objetivo nessa lição vai ser alguns objetivos, tá? Até o término dessa aula. Primeiro é de enfatizar que a ordem dos livros bíblicos do Antigo Testamento não está em uma ordem cronológica, tá? E também nós teremos aí que falar sobre o processo e o tempo pelos quais a Bíblia ela passou a chegar à sua forma atual, né? E também iremos aí evidenciar a lógica da ordem canônica dos livros do Antigo Testamento, tá bom? Uma vez que nós lemos os textos e a leitura em classe, estamos cientes de que a palavra de Deus ela é importante, ela nos instrui e nos leva para o caminho reto, tá? Nos exorta e nos ensina para que nós sejamos homens perfeitos diante do nosso Senhor, do Senhor nosso Deus. Primeiro ponto, nós vamos trabalhar aí, é sobre a Bíblia, tá? A Bíblia. E a lição vai dizer, a Bíblia não é meramente uma literatura, mas sim uma biblioteca sagrada, que contém 66 livros agrupados e divididos em duas partes. A primeira com 39, né, que é o Antigo Testamento, de 39 livros, e a segunda é o Novo Testamento, com 27 livros. Aí nós vemos o termo Bíblia, deriva do latim, oriunda da palavra grega biblion, e da expressão grega tá Bíblia, tá hagia, que significa livros sagrados, tá? Ainda bem nós vamos ter verbum Dei est vivum et efficax, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, né? Então, nós temos essa expressão de livros sagrados, tá? 66, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. E esses livros foram inspirados por Deus a fim de revelar sua vontade à humanidade. Por isso são palavra de Deus. Essa revelação divina ocorreu ao longo dos séculos de história, envolvendo diversos escritores que, apesar de oriundos de épocas de contextos muito diferentes, estão alinhados aí quanto à mesma essência e caráter de Deus, pois foram escolhidos por Ele. Ou seja, a lição está enfatizando que pessoas que viveram em épocas diferentes, outros nem se conheceram, né, escreveram os escritos de Deus. E anos depois, com a canonização, que nós fomos observar que a inspiração de Deus levava apontando para uma única pessoa, para Cristo, e apontando para uma única verdade, que é obedecer a Deus, cumprir os seus mandamentos, né? E embora eles estejam em contextos diferentes, a Escritura é uma só, tá? Então é isso que nós aprendemos, que ela tem essa essência e caráter de Deus. Nós vamos agora para o ponto 1, tópico 1, né? Sobre o tempo de escrita, tá? Em que tempo ela foi escrita? O fato de termos todo o conteúdo da escritura de forma completa em nossas mãos, nos dias de hoje, já é por si um milagre, porque a Bíblia não é um livro que ficou pronto de uma hora para outra, ou foi escrito por apenas um autor. A Bíblia passou por um processo de formação
que demorou ali seu primeiro até o último escritor, aproximadamente aí 1.600 anos, para ser concluído, né, que foram quase 40 escritores. Então ela não foi escrita de uma hora para outra, né? Teve um bom tempo, teve um período. Aproximadamente a lição vai nos trazer que aproximadamente 1.600 anos por 40 escritores diferentes, tá? Entre eles, desde o camponês até o rei, né? Moisés, por exemplo, estadista e líder, Amós, pastor de ovelhas, Pedro e João, pescadores, Lucas, médico, Davi e Salomão, reis, Daniel, que foi primeiro-ministro, Paulo, rabino e filósofo judeu, Jeremias, que foi funcionário público, e entre outros que tiveram suas devidas participações. Então Deus escolheu essas pessoas, eram pessoas falhas, né, pessoas que erravam também, mas que tinham as suas intimidades com Deus, tá? E Deus abençoa eles de uma forma tão grandiosa para escrever os livros sagrados. Por todos esses anos, a Bíblia resistiu e perseverou. Sua mensagem chegou às nossas mãos, mesmo com tantas tentativas para destruí-la. Portanto, sua existência tantos séculos depois é algo extraordinário. E além disso, nos dias de hoje, a Bíblia ainda é o livro mais comprado no mundo, né? Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, nós vemos a importância e o tempo que ela foi escrita, né? Aproximadamente 1.600 anos. Vamos aí para um outro ponto, que é o Antigo Testamento, tá? O Antigo Testamento, ele possui 39 livros, como já foi citado antes, que vão de Gênesis a Malaquias, tá? E todo o Antigo Testamento levou aproximadamente 1.000 anos para ser concluído, tendo cerca de 30 escritores diferentes, e o idioma original que foi escrito é o hebraico, com algumas predominâncias ali no Antigo Testamento do aramaico, tá? O aramaico bíblico. Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, tá? Ivrit, que é a língua do Antigo Testamento. Além disso, o Antigo Testamento não é apenas uma narrativa histórica, trata-se da revelação de Deus para que fez de si mesmo ao homem, relacionando-se com ele. O Antigo Testamento não mostra apenas os grandes feitos de Deus através de milagres e alianças. Ele também foca na maneira extraordinária em que o Todo-Poderoso escolheu homens comuns, cheios de falhas e defeitos, para usá-los. E tanto na formação do seu povo Israel, como também no cumprimento de seus propósitos gloriosos, tá? Então é importante entendermos que Deus não chamou pessoas perfeitas, mas ser humano, assim como nós, tá? E realizou aí a sua perfeita vontade na vida desses homens. Homens que foram sinceros, piedosos e tementes ao Senhor nosso Deus. Vamos aí para o tópico de número 2, que é a ordem bíblica do Antigo Testamento, tá? A Bíblia não está em ordem cronológica, tá? Será um dos objetivos aí que nós teremos, né, para mostrar e lecionar nessa lição, tá? Muitas pessoas, por falta de conhecimento, acreditam que a Escritura está organizada cronologicamente, ou seja, a maneira como os livros estão distribuídos dentro da Bíblia estariam na ordem que os fatos aconteceram, tá? Por exemplo, à medida que os fatos foram acontecendo, teve os seus períodos cronológicos, tá? E a Escritura não está nessa ordem cronológica. Nós vamos entender mais à frente o porquê, tá? Todavia, não é desta forma. Eles estão organizados em blocos literários, tá? É por isso que não está em ordem cronológica, tá bom? Porque a Escritura aí está organizada em blocos literários, tá? Esta organização é conhecida como ordem canônica. A canonização foi o processo de reunião, tá? Para escolherem quais livros tinham a chancela inspiratória, né? Ou seja, de inspiração, e quais livros que não tinham uma inspiração, uma vez que existiam muitos manuscritos, tá? Tanto o Antigo quanto o Novo são assim. Além disso, o relato de uma mesma história pode se intercalar entre vários livros, por exemplo, Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e assim por diante, tá? Há também livros que contam a mesma história, de perspectivas diferentes, por exemplo, os livros de Samuel e Crônicas, que, por possuir perspectivas distintas, dão ênfase em diferentes acontecimentos, tá?
Então, isso é algo importante aí. Por que a escritura não está em ordem cronológica? Porque está dividida em blocos literários, tá bom? Vamos aí também a um outro ponto importante, que é a respeito da ordem canônica. Tá? A ordem canônica dos livros do Antigo Testamento são as seguintes. Os 5 primeiros livros, né, da lei, da Torá, que é chamado de Pentateuco, tá? Pentateuco quer dizer 5 rolos. Teuco era um rolo que tinha dentro da sinagoga e penta 5 manuscritos ou algo do tipo, tá? Que vai de Gênesis a Deuteronômio. O segundo bloco literário que nós temos são os livros históricos, que vai de Josué a Esther. O terceiro bloco literário são os livros poéticos de Jó, Cantares e Salomão, tá? Que são escritos de forma que glorifica a Deus com a forma de louvores, tá? E o último bloco literário são os proféticos, que por sua vez são subdivididos entre profetas maiores e menores. Professor, por que maiores e menores? Ora, uma vez que profetas escreveram maior quantidade de manuscritos, de escritos, eles são considerados assim como maiores. E aqueles que escreveram menos manuscritos ou menos quantidade literária são considerados profetas menores, tá? Só por isso. Vamos lá para o terceiro tópico. É a visão panorâmica, tá? O Pentateuco e livros históricos. Vamos trabalhar de forma mais detalhada aí esses pontos. Então, a visão panorâmica, Pentateuco e livros históricos. O Pentateuco é uma expressão grega que significa 5 rolos ou 5 livros, referindo-se aos 5 primeiros livros da Escritura, chamados livros da lei, tá? Que o tal conjunto sagrado conta a história da origem de todas as coisas, né? De Gênesis, inclusive a origem de Israel como nação escolhida por Deus até chegar às portas da terra prometida, Canaã. Esse conjunto de livros ele possui algumas pessoas chaves e muito importantes da história de Israel, tais como Abraão, né, Isaac e Jacó, José e Moisés, personagens que até hoje têm os seus devidos respeitos, né, na tradição judaica, tanto na tradição ortodoxa, conservadora, askenazita, sefaradita e entre outros ramos do judaísmo. São pessoas que tiveram seus nomes e seus devidos respeitos, tá? Pelo fato de serem os patriarcas da fé judaica. Homens que, mesmo sendo falhos, foram usados por Deus de maneira extraordinária, com propósito que atravessaram milênios. Então, os livros históricos, por sua vez, contam a história da formação de Israel como nação, a partir da conquista da Terra Prometida. Esses livros sagrados, eles narram a transição da teocracia, do governo de Deus, para a monarquia, tá? O poder nas mãos de um rei, a pedido do propósito do próprio povo, né? A pedido do próprio povo. Com a monarquia surge o Reino Unido de Israel, que posteriormente divide-se devido à desobediência ali de Salomão. Israel ele ficou dividido entre Reino Norte e Reino Sul, tá? Então, também relata ali a desobediência contumaz do povo, que culmina na destruição de Samaria ali em 722 a.C. e o cativeiro de Jerusalém em 586 a.C., tá? Então, essa aí é uma visão bem rápida, introdutória e panorâmica sobre o que seria o Pentateuco e os livros históricos. Agora nós vamos ver aqui sobre os livros poéticos e os livros proféticos, tá? Os livros poéticos são escritos de sabedoria em que uma linguagem poética é a mais predominante, tá? Ou seja, esses livros poéticos vai ter mais uma linguagem, uma literatura poética, mais uma poesia, né? Por exemplo, nós vamos ver o livro de Cantares, vai trazer ali uma poesia de um esposo para uma esposa, né? E Orígenes, alegoricamente, interpretou como se fosse o relacionamento da igreja com Cristo, tá? Enfim, o livro de Salmos ele expressa um pouco do talento e dos costumes do povo de Israel registrado de maneira como Israel, como cantava, expressava a sua crença em Deus por meio de salmos, hinos, cânticos e orações, tá? Os livros de sabedoria do rei Salomão, Provérbios, Eclesiastes e Cantares completam o terceiro bloco da ordem canônica da Bíblia.
cada um com seu enfoque específico e uma vista riqueza, tanto sob a ótica literária quanto de aplicabilidade para a vida, tá? E os livros proféticos, eles vão profetizar o juízo de Deus, ah, os seus desígnios e também a vinda do nosso Messias, né? A vinda de Cristo, a vinda do Messias encarnado, né? Como verbo. Então, nós ficamos por aqui, tá? Para nós concluirmos, a Bíblia, ela é um livro que possui uma história de formação e preservação fascinante, sobretudo pela maneira como todos os livros foram escritos, preservados, traduzidos e transmitidos.